Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 30 de agosto. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,62%, mantendo-se dentro do movimento de correção, enquanto não romper aqui essa região de 71.505 pontos. A máxima de hoje chegou próximo de 71.453, reforça um pouco mais para uma correção um pouco maior no tempo em relação a esse movimento de subida, se vier a perder a mínima do pregão de hoje, 70.755. Aumentaria a chance de se ter uma movimentação um pouco maior para baixo. Suporte de imediato para o Ibovespa na casa dos 70.517. Abaixo disso, falar em termos de suporte do gráfico diário, seria essa região aqui anterior, de topo anterior, na casa ali dos 68.950 pontos. Antes disso, ainda tem a questão do número redondo dos 70 mil pontos, que pode funcionar aí como um patamar de suporte para o índice. Lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, dê um like aí nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço. Você pode também se inscrever aqui no canal. Futuros, começando aqui no mini índice gráfico de 60 minutos, a gente teve aqui no mini índice, depois do pregão de ontem, uma movimentação mais forte para baixo e uma lateralização em relação a esse movimento forte de baixa do início do pregão. Então, dentro dessa lateralização, ficarei com expectativa maior de gerar movimento para baixo. Abriu caindo, gerou uma movimentação já de queda aqui, traz uma expectativa um cenário mais favorável para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade. Para buscar a operação de compra e de day trade, o ideal seria até que viesse a perder esse suporte, mas gerasse uma sinalização relevante para cima logo na sequência, ou mesmo abrir de maneira forte para cima. Só que essa aqui me chamaria menos atenção, porque essa abertura para cima pode simplesmente ser uma correção um pouco maior no tempo, que começou aqui nesse ponto, para depois gerar uma nova sinalização aqui forte para baixo, que apoiaria novamente voltaria a apoiar mais a operação na ponta vendedora. No mini dólar, pregão de hoje, a gente teve aqui uma sinalização de topo no gráfico, está tendo uma sinalização de topo no gráfico diário, perdendo a mínima do pregão anterior. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, a gente pode observar que o dólar veio para uma formação de tendência de baixa, mas uma tendência de baixa mais picotada, que se a gente observar a quantidade de candles daqui para cá, nesse ponto, ainda é bem inferior ao número de candles que está levando, ou seja, o tempo que está levando para vir a perder essa região aqui, uma região de suporte, por volta dos 356, que a gente, se eu traçar uma linha horizontal, vai ficar clara essa região de suporte, seja aqui por esse fechamento, vários toques aqui em cima dessa região, então um patamar mais relevante de suporte. Mini dólar batendo aqui nesse nível, gerando sinalização aqui para cima, apoiaria mais a favor desse sinal de alta no G60, apoiaria mais a operação no ponto comprador de day trade. Enquanto não houver essa sinalização de alta mais forte pelo gráfico aqui de 60 minutos, fica ainda mais para um cenário de venda de day trade a favor dessa tendência de baixa um pouco mais fraca aqui pelo G60. Depois disso, vamos então para as ações. PETR4 pregão de hoje, queda mais acentuada de 2,89%, uma sinalização mais relevante porque ela volta a fechar abaixo de toda essa região de topo anterior. Então uma região que tende agora a funcionar como um patamar de resistência, uma região na faixa ali dos 13,65 até um patamar um pouco mais alto na casa ali dos R$ 13,69. Então toda essa região aqui que era um patamar que poderia funcionar como suporte, até no pregão anterior chegou a funcionar como suporte, já passa a funcionar, ser um patamar a ser avaliado como resistência. Então, olhando até para o gráfico de 60 minutos, a gente pode observar uma tendência de baixa já no gráfico de 60 minutos da Petro. Logo, a região que eu mencionei se encaixa justamente nessa região aqui que eu acabei de citar, por volta de 13,69, é a região de vários fundos anteriores do G60, a chamada mudança de polaridade, que tende agora a funcionar como resistência. Próximo suporte para Petro depois dessa forte queda, um suporte intermediário que eu identifico na casa dos R$ 13,30. Abaixo disso, próximo nível na faixa dos R$ 13, número redondo, seguido desse fundo aqui mais visível, em torno de R$ 12,91. Vale 3, pregão de hoje, um candle mais fraco, um candle um pouco mais de indefinição, fechamento mais próximo da mínima, representando o enfraquecimento desse movimento de subida, num primeiro momento. Perda da mínima do pregão de hoje seria uma sinalização um pouco mais relevante de queda, mas como está muito próximo da perda da mínima do pregão de hoje, a sinalização mais relevante seria abrir o pregão caindo, perdendo a mínima do pregão de hoje e gerar nova mínima a partir da segunda hora de pregão. Isso aumentaria a chance de se ter realmente o início de um movimento de baixa ali no gráfico diário, favorecendo uma correção dentro da atual tendência de alta e depois desse longo movimento de subida aqui na Vale 3.
Corrigindo aí se eu falei vale 5, vale 3. Na sequência, Goal 4. Goal 4, recomendação de compra no pregão de hoje, que foi executada na superação da máxima do pregão anterior. Então, passando aqui os valores dessa recomendação, entrada em R$ 5,66, com um stop em R$ 5,49, risco de 3%. Devido a esse risco, alocando aí 14% do capital total, objetivo em R$ 6,00 nessa operação. Seria interessante para a posição, rompimento aqui desse topo anterior, 5,79, que traria a sinalização de um pivô de alta no gráfico diário e tende a trazer aí mais pressão compradora para o ativo e favorecer a nossa entrada. Já traz a possibilidade até de trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, localizada em 5,55, visto que a mínima do pregão de hoje é a mínima de um fundo ali ascendente no gráfico 60 minutos, ou seja, não seria tão interessante para a posição voltar a perder a mínima do pregão de hoje, porque anularia a tendência de alta no gráfico intraday de 60 minutos. Na sequência, BBSE3, também recomendei compra no pregão de hoje, já tinha recomendado no pregão anterior, mas ficamos para esse pregão. Recomendei compra mesmo em 5,66, essa compra foi executada, chegou muito próximo do stop, na faixa dos 5 e dos 20, desculpe, se eu falei 5, é 27,66 o ponto de entrada, com stop em 27,24. Passando aqui os valores, 27,66, 27,24 ponto de stop, isso representa um risco, um tamanho do stop de 1,52%. Devido a um risco um pouco mais baixo, a volatilidade do ativo um pouco mais baixa, alocando um pouco mais de capital em cima dessa posição. E objetivo na faixa dos 28,50. Só para ressaltar que cada posição, as minhas recomendações em cada ativo, ela sempre vai ter um peso semelhante em termos de resultado sobre o capital total. Então, por isso, vai sempre estar de acordo com a volatilidade do papel e também com a questão da gestão de risco sobre o capital total, a recomendação é de quanto alocar em cima de cada operação. Então, esse ativo seria interessante que houvesse aqui a confirmação realmente de um novo movimento para cima, que está montando aqui um fundo no G60 em cima de uma região de suporte, mas ficou com a cara aqui de possível stop essa operação. Espero que ela faça o contrário, venha aqui um candle de alta aí a partir do próximo pregão. NBR3, ativo que eu encerrei a posição no pregão de hoje. Ela teria até acionado o stop da operação se eu não tivesse mexido no ponto de stop. Eu já tinha comentado pelo G60 que esse ativo, se viesse a perder essa mínima, não seria interessante continuar no papel, visto que ele teria saído rompido aqui para cima e anularia a sinalização de alta, a sinalização de entrada, né, a sinalização de alta pelo G60 e a sinalização de alta pelo gráfico diário gerada no fechamento do pregão de ontem. Mas quando ela fechou esse candle aqui de baixa, e eu reposicionei stop para perda da mínima do candle anterior, do pregão anterior, que era logo abaixo da mínima dessa primeira hora de pregão. Então eu acionei um stop mais curto nessa operação. O valor da perda dessa operação foi de 0,93%, isso representando uma redução de 0,2% do capital total. É um ativo que ainda vou ficar atento a partir do próximo pregão, podendo voltar para a pronta compradora na superação da máxima do pregão de hoje, visto que ela não deu sequência à movimentação para baixo, ou seja, ainda tem uma chance de fazer algo nesse sentido aqui, rompendo para cima a favor da tendência de alta do gráfico diário. Como eu disse, se eu não tivesse alterado o ponto de stop, um stop mais curto, ela teria acionado o stop ali por 1 centavo e teria voltado aqui para cima. Braskem, seguimos na ponta compradora, lembrando a compra foi realizada aqui após o pregão do dia 24/8, na superação aí dos R$ 37,00. Na verdade, a compra foi realizada nesse pregão, na superação dos R$ 37,56. Seguimos dentro desse ativo, dentro de uma posição em aberto. Uma das possibilidades de trabalhar com stop de proteção seria abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 38,13. Vou ficar atento nesse sentido a partir do próximo pregão para possível reposicionamento de stop. Por enquanto, o stop está reposicionado para baixo aqui desse patamar que eu já citei na última análise, na faixa dos R$ 37,84. Depois disso, vamos então para Banco do Brasil, BBAS3. BBAS3 no pregão de hoje apresentando queda de 1,02%. Essa queda de 1,02% está dentro de uma correção, essa movimentação está dentro de uma correção no gráfico diário. O ativo está dentro de uma tendência de alta, vem aqui fazendo um movimento de correção, está em cima de um patamar de gap de alta, um patamar de suporte na faixa dos R$ 30,98. Dependendo da sinalização de alta nesse movimento de baixa que ela está gerando, buscaria uma entrada aí na ponta compradora de swing trade em cima de Banco do Brasil. Na sequência, Brasil Foods, BRFS3.
Ativo também dentro de uma tendência de alta, passando por um movimento de correção. Dentro desse movimento de correção é mais um papel que fica aí no meu radar para avaliar a possibilidade de compra a favor da tendência, a compra aí de fundo ascendente. Depois disso, SUSB5. SUSB5 também chama atenção, apesar do movimento mais prolongado para cima pelo gráfico semanal, é um ativo que vai gerando aqui uma correção um pouco mais travada no gráfico diário. A gente pode ver uma lateralização, uma correção chamada mais uma correção no tempo. Seria uma das alternativas. São duas opções. Uma primeira possibilidade de entrada no rompimento de tudo aqui, ou seja, do ponto mais alto dos 17,95. E a outra alternativa é se esse papel já romper a máxima do pregão de hoje a partir do próximo pregão, ou nos próximos pregões mesmo também seria a alternativa ainda de buscar uma compra de fundo aí em cima desse papel. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.